Esperar mais um minuto, a gente já começa, pessoal. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos retomando, então, nossa disciplina de fabricação 3. Ontem, a gente reforçou alguns conceitos, né? Paramos aqui na nossa apostila, fabricação 3, página 15. Antes da gente falar do torneamento excêntrico, vamos reforçar umas coisinhas aqui que é muito importante. Então, o seguinte, deixa eu abrir aqui, pode ser por aqui. Tá? Aqui, ó, se a gente pegar um torno industrial, aqui nenhuma novidade, né? No cabeçote fixo, como a gente viu em fabricação 2, vai ter o ábaco, as rotações e as palancas para regulagem. Quando tem essa torneirinha aqui é para ligar a bomba do fluido de corte. Aqui nenhuma novidade. Outra coisa importante aqui que a gente está reforçando, que vai servir para o torneamento excêntrico, que no cabeçote fixo sempre vai ter esse desenho aqui de uma placa 4 castanhas, que é um indicativo aqui da rotação máxima a ser utilizado na placa 4 castanhas, por exemplo, no torneamento excêntrico. Então, nesse modelo aqui, a rotação máxima é de 375. Então, o que tu vai fazer? Tu vai calcular a rotação, como vocês já sabem. Se der abaixo, vocês vão usar a calculada. Se der acima, usem a máxima, 375 RPM. Ok? Aqui embaixo, ó, claro que está a palanca na frente, nenhuma novidade. Se tiver no zigue-zague, operações básicas, varão liso. Se tiver na rosca aqui ou no parafuso, varão roscado que tem que girar para fazer rosca, como a gente comentou ontem. E na parte inferior as tabelas, né, de avanço, que aí tu regula aqui, né, com as palancas, né, conforme o avanço que tu precisa. Aqui, ó, só para reforçar aqui o que é usual, ó, para vocês repararem que é o mesmo esquema do torno que a gente estava utilizando na prática, né? Aqui a palanca aqui é o liga e desliga, a única diferença vai ser sempre aqui, ó, no meio desligado, para cima rotação horário, para baixo rotação anti-horário. Aqui, ó, essa palanca aqui é o avanço tradicional, o avanço o automático, né, para as operações básicas.
Aí eu não me lembro a ordem, aí a pessoa testa, mas é o mesmo princípio. Para cima, se eu não me engano, é o longitudinal, para dentro, para cima. Para fora, para baixo, é o transversal, né? Aí qualquer coisa tu reverte, né? O avanço aqui, ó, aqui, ó. Toda vez que tiver esse símbolo aqui em arco, ó, reversão do avanço. E essa palanca grande aqui é fácil de vocês identificar no torno, porque geralmente tem uma plaquinha aqui que é uma rosca, que é o avanço para abrir rosca, que é só para baixo, ok? Fora isso, para relembrar vocês, aqui ó, atrás aqui do volante longitudinal tem uma chavezinha que é uma espécie de uma bombinha. Então tu bombeia para trás assim. Para que serve essa chave aqui que tu vai bombeando para trás? Para injetar, cada vez que tu bombeia, ele bombeia o óleo que está aqui no avental para o carro transversal. Tá? Para lubrificar. E aqui, essa chave aqui eu nunca utilizei. Cheguei a comentar em fabricação 2, que ela é para melhorar a rugosidade ou acabamento. Na prática não funciona muito isso, tá? Ela tem um triângulo, 2 triângulos, é para melhorar o acabamento. Ok? Fora isso, né, só para deixar bem claro, isso aqui já foi falado em fabricação 2 e eu passei agora há pouco para vocês as duas tabelas, né? Aí vocês vão se organizando os materiais, né? Não percam esses materiais. As tabelas de rosca vai ser importante na hora de fabricar a rosca. Então aqui, ó, o que interessa para nós aqui? Ah, eu quero fazer uma rosca de 3/4. Vou no D aqui, ó. 3/4. Torneio com 19,05. E pego aqui, ó, fios por polegada, 10 fios por polegada. Por que é importante os 10 fios por polegada? Que é a regulagem do avanço do torno. Fora isso, tu pega o D1, caso tu tenha que medir com paquímetro, né? Então aqui, ó, 3/4 D1, 15,880 milímetros, que é a medida interna da rosca. Assim como na métrica, eu quero fazer uma M16. Então, pego aqui, ó. D16, diâmetro interno, ó, 13,22. A terceira casa, não importa, né? Porque só vai servir para retífica. E pego o passo aqui, ó. 2 milímetros para o avanço do torno. É isso que interessa para a tabela de rosca. Aí tu vai usar o pente rosca, que aí a gente vai fazer na prática depois. Ok? E no avanço, só para a gente bater o martelo nisso aqui, essa aqui é uma tabela comum, que aparece, por exemplo, num home. Ok? Aqui, ó, é o avanço, os avanços para operações básicas, faceamento, cilíndrico externo. Então, eu quero fazer aqui, ó, faceamento. Esse aqui é o símbolo do faceamento, ó. É só em milímetro e procurar o mais próximo aqui, ó, de 0,1. Por exemplo, aqui, ó, 0,114. Vou para a direita e ajusto as palancas, ó. Primeira palanca D, segunda F, terceira G, quarta J e N. Se for cilíndrico externo, cuidado. Tu vai ter que mudar as palancas para conseguir o 0,1. Ó. Se manter a mesma posição, ó, já dá diferente. Ó. Ele está em 0,047. Ok? Isso no básico. E aqui, para bater o martelo aqui, que eu já tinha explicado. Eu quero fazer aquela rosca M16. Eu olhei a tabela de rosca. Passo 2. Então, métrica aqui, ó. E vou para baixo, ó. O que é esse na métrica? Que é o passo, ó. Então, eu vou aqui, ó. Passo 2. Então, é só ajustar as palancas, ó. Passo 2, posição D na primeira, F na segunda, G na terceira,
J na quarta, O na quinta, é só isso, é bem simples. Se for a inglesa, a gente não viu a inglesa agora há pouco? Ah, eu quero fazer a rosca 3/4, a gente viu na tabela 10 fios por polegada. Aqui tá os fios por polegada. Então é só descer aqui, ó, 10 fios por polegada. E vai para a esquerda, ó, posição D, F, L e M. E aqui no meio, o que que é o módulo, o que que é o DP? É aquela rosca sem fim que eu tinha comentado esses dias, que é para montagem com coroa de redutor, né? Então, se tu tem uma engrenagem módulo, sistema métrico, tu pode usar esses passos aqui, né? Esses módulos, perdão, para fazer a rosca sem fim. Tu não vai fazer engrenagem, tu vai fazer a rosca sem fim para o encaixe da engrenagem. E o DP? DP é diametral, o nome é diametral pinch, que é o quê? É engrenagem ao tamanho do dente da engrenagem no sistema inglês. Vocês têm que tomar cuidado, muita máquina é importada. Então, as engrenagens não são todas em módulo. Módulos é no sistema métrico. Se for engrenagem norte-americana, chinesa, não vai ser mais módulo, vai ser DP. Aí aqui, o número do DP das engrenagens inglesas para fazer a rosca sem fio. Ok? Alguma pergunta? O Clay, assim que possível, não precisa ser agora, coloca sempre o nome, tá? Que aí fica fácil de identificar vocês. Então vamos seguindo aqui, ó. Torneamento excêntrico, pessoal. Torneamento excêntrico é quando tu tem que tornear uma peça fora do centro. Até o momento que a gente tinha falado torneamento cilíndrico, externo, interno, cônico, é peça no centro, que a placa mais usada é a placa universal. No torneamento excêntrico, que a gente tem que tirar a peça do centro, qual é a placa que tem que usar? A 4 castanhas independentes. Então a gente vai ver aqui o princípio de como fazer isso aqui. Não é nenhum bicho-papão. O que dá mais trabalho no torneamento excêntrico é o que tu tem que fazer. Tu vai usar a placa 4 castanhas e tu vai deslocar a peça do centro de propósito. Aí te dá um trabalho. Não é difícil, é trabalhoso só. Então, definição. O tornear excêntrico consiste em tornear parte de uma peça com um mandril cujo eixo de simetria se encontra deslocado em relação ao eixo do torno. Resumindo, a peça é fora do centro. Um exemplo, o virabrequim. Claro que hoje em dia o virabrequim não é feito por usinagem mais, né? Realiza-se para tornear eixos de manivelas, eixo principal de prensas, e tem larga aplicação na construção de máquinas operatrizes, né? Automáticas. Então aqui, ó, vamos detalhar melhor isso para enxergar. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho aqui com esse software. No quadro era simples, aqui já é mais... Digamos... Deixa eu pegar aqui. Digamos que eu tenha que tornear essa parte cilíndrica aqui fora do centro. Ok? Aí, digamos
que no desenho esteja assim, vista frontal, tá? Digamos que o comprimento aqui, ó, vocês recebem um desenho desses aqui. O comprimento total da peça é 100 milímetros e o diâmetro é 30. Essa parte maior da peça é concêntrica, ou seja, no centro. O que é fora do centro é essa parte menor aqui. Então, como é que vocês vão começar a fabricar essa peça? Bom, pega a barra, corta a barra a quanto? 105 milímetros, 5 milímetros sobre metal. Faceia um lado, depois vai faceando o outro até deixar com 100. Nenhuma novidade. Depois tu vai torneando toda ela, o comprimento todo, e deixa toda ela com 30 milímetros e chanfra nas duas pontas. Essa é a primeira etapa de fabricação da peça. Ok? Aí vocês vão focar no excêntrico, fora do centro. Aí digamos que o diâmetro aqui, estou chutando aqui as medidas, tá? Mas só para vocês terem ideia, a gente falar do procedimento. Vocês tornearam o pino todo, né? Diâmetro 30, chanfrado, comprimento 100. E aí agora vocês vão começar a planejar o excêntrico. Então, essa parte menor tem diâmetro 10. E qual é a próxima preocupação de vocês? Ó? Se vocês olharem, vou botar em outra posição aqui, ó. Vou botar nesse lado aqui. Uma vista lateral. Ela vai ser assim, né? O que interessa aqui a cota mais importante aqui nessa parte da peça? É a distância do centro da peça, que é concêntrica, com um novo centro. Isso aqui é essencial, que vocês têm que ter essa informação para conseguir fazer o excêntrico. Aí digamos que a distância entre centros aqui é 3 milímetros. Ok? Alguma dúvida até aí? Vocês tornearam, facearam, deixaram com 100, tornearam o cilíndrico externo com 30 e chanfraram as duas pontas. Tem aqui a peça 30 por 100. Vocês sabem que a parte que tem que fazer o excêntrico tem diâmetro 10, e essa informação é essencial, a distância entre os dois centros, né? 3 milímetros. Aí a gente volta para cá. Ok? Digamos que essa peça aqui é o que vocês tornearam, diâmetro 30, diâmetro 30, comprimento 100. Se tu quiser, não precisa fazer a traçagem. O que está dizendo aqui? Ó? Fazer a traçagem para te enxergar melhor a peça. Passa uma tinta de traçagem. É difícil ter isso numa oficina, né? Uma mesa de precisão, com prisma, enfim. Mas o que está indicando aqui? Ó? Primeiro passo, marca o excêntrico. Pinte, né? E aí vai traçando, né? O centro da peça com o novo centro. Então, tu marcou o centro ali do diâmetro 30, deixou essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é quanto? 3 milímetros. E fez esse diâmetro aqui. De quanto? 10.
Ok? É esse aqui. Segundo passo, fixação da peça na placa. Na placa, aí diz aqui, ó, abra as castanhas de modo a permitir que a peça se aloje facilmente. Coloque a peça e auxilie a centragem encostando no ponto rotativo no esquadro. Aperte ligeiramente as castanhas. Quando diz aperta ligeiramente as castanhas, é só encostar as castanhas, tá? Vamos acordar aí, senhores? Não é a aula do soninho? Vamos seguir o baile aqui, então. Então, assim, ó, o que está dizendo aqui? Ó? Qual é a manha de utilizar uma placa 4 castanhas? Primeiro, elas são independentes, né? Duas delas vai ficar no centro. E duas delas aqui, ó, repararam que essas duas aqui estão deslocadas? Duas delas que tu vai fazer o deslocamento. Então, qual é a dica que eu passo para vocês? Cara, tu tem uma fita crepe, bota uma fitinha crepe em duas alinhadas aqui, para vocês não se perderem na hora de fazer isso. E aí, o que ele está dizendo aqui? Tu aproxima o cabeçote móvel e faz uma aproximação desse novo centro com a ponta do ponto rotativo. Como? Tu vai afrouxando essa castanha vai para cima e essa aqui também vai para cima. E aí tu faz uma aproximação, centro com centro. E essas duas aqui, ó, essa distância tem que ser a mesma. Como é que tu vai fazer isso? Com a haste do paquímetro. Beleza? Ao mesmo tempo, vai usando um esquadro para garantir que a peça está a 90 graus. Tá pronto isso aqui? Não, não tá pronto. Então, quanto que deslocou aqui na teoria? As castanhas? 3 milímetros. Na teoria. Então, quer dizer que essa castanha subiu 3 milímetros e essa subiu 3 milímetros. Tá pronto? Dá para tornear? Não, porque não está na posição exata ainda. Como vocês vão conseguir a posição exata? Pega o relógio comparador, magnetiza ele no carro principal, dá a pré-carga com a palpadora aqui por cima ou até por baixo, aí depende da posição que vocês enxergarem melhor. E zera na parte mais alta o relógio comparador. Quando der uma volta completa, o que tem que acontecer com o relógio comparador? O que vocês acham? Vamos lá, senhores. Vocês, nesse momento, são formandos. Participem. Não estou aqui para dar o peixe. Só ensino a pescar. E aí? Dei a pré-carga no relógio comparador aqui, zerei o relógio comparador e vou dar uma volta completa na placa. O que tem que acontecer no relógio comparador? Isso aqui não tem nada a ver com a matéria nova. Metrologia. E aí? O relógio tem que andar 3 milímetros. Tem. E como é que tu sabe que ele deslocou 3 milímetros? Como é que tu sabe no relógio comparador que deslocou 3 milímetros? Olha lá, o ponteiro deu 3 voltas. Deu 3 voltas completas. Lembrando que o relógio comparador mais utilizado é 100 traços, né? 100 unidades de traço no ponteiro grande, 10 voltas, deslocamento máximo, 10 milímetros. Cada tracinho é 0,01. E como disse o Elson, uma volta completa é 3 milímetros. É 1 milímetro. Por que ele disse que é 3 milímetros? Porque essa é a manha do excêntrico, pessoal. O registro do relógio comparador é a distância entre os dois centros. Sempre assim. Ok?
Aí, o que vai acontecer? Na primeira, não vai estar exato. Aí tu faz o ajuste fino, né? Afrouxa um pouquinho uma, aperta um pouquinho a outra e vai indo até uma volta completa na peça, dá 3 voltas no relógio comparador. Claro, pode variar um pouquinho. Tu não vai conseguir 100% exato conforme a tolerância do desenho. De repente, variar 2 tracinhos para cada lado, porque cada traço é 0,01. Ok? Depois que fizeram esse ajuste fino com o relógio comparador, a peça está fixa. Beleza. Isso aqui, ó. Isso aqui não recomendo. Aqui está dizendo que para te verificar que está na posição exata, tu vai usar um graminho e o graminho tem que acompanhar a traçagem. Não, cara. Use um relógio comparador que ele te dá precisão muito mais exata. Ok? Aí gire a placa com a mão e verifique a centragem do traçado. Com graminho? Não, com relógio comparador. Sempre desapertando e apertando, é o que eu disse, né? Não vai estar exato no relógio comparador e tu vai fazendo um ajuste fino de deslocamento das castanhas. Principalmente as 2 que tu deslocou. E as outras 2 só aperta e tem que ter a mesma distância. Precaução. Nunca deixe mais de uma castanha desapertada ao mesmo tempo. Todas têm que estar no aperto, né? Quarto passo. Se necessário. Não é sempre. Faça o balanceamento. Então, nas placas de 4 castanhas, é comum ter esses pesos aqui. Isso aqui tu só vai usar para peça pesada. Peça que seja leve. O que eu considero peça leve? Cara, até meio quilo. Não, até meio quilo não. Até bota aí 1 quilo, 1,5 quilo, não precisa de contrapeso. Porque o que acontece? Até o momento no torneamento, a peça gira no centro, né? No torneamento excêntrico, quando tu ligar o torno do jeito que tá, a peça vai fazer isso aqui, ó. Quando tu ligar o torno. Então, se a peça for pesada, vai começar a balançar o torno, mesmo chumbado. Então, ó aqui, ó, as castanhas não foram deslocadas aqui para baixo, tu coloca o contrapeso aqui, né? E aí tu vai girando para ver se e fazendo o balanceamento. Esse aqui é balanceamento estático, né? Então aqui, ó, gire a placa com a mão e aperte na posição de parada. Observação. O eixo principal deverá estar livre. Coloque os pesos na parte que ficou para cima. Precaução. Não deixe os pesos para fora da periferia da placa ou parafusos muito longos. Gire novamente a placa e verifique se deve pôr ou tirar pesos para obter o equilíbrio. Aqui, se precisar utilizar contrapeso. Observação. O balanceamento, a equilibragem, né? Que ninguém fala equilibragem, o balanceamento. Vamos separar as coisas, né? Balanceamento estático, porque quando a gente chegar em retificação, tem que fazer 2 balanceamentos na retífica: o balanceamento estático e o balanceamento dinâmico. Então, esse aqui é balanceamento estático. Vai estar correto quando, girando-se as placas várias vezes, observa-se que ela para pelo menos em 3 posições diferentes. Tá? Aí o que tu vai fazer? Depois vamos ver um vídeo, né? Tu vai ligar o torno. Aí, o que tu vai fazer? O cilíndrico externo. Qual o procedimento de fazer o cilíndrico externo? O mesmo que vocês aprenderam na peça do centro, só tem que ter um cuidado. Quando vocês zeravam no cilíndrico externo, dava para ficar um pouco próximo. Agora não, tem que ficar afastado, porque a peça, quando girar, ela vai fazer isso aqui, ó, e pode quebrar a ferramenta. Então, tu liga o torno, a peça vai girando assim, né? E tu vai aproximando um pouco a ferramenta até zerar. Aí é o mesmo procedimento. Desloca para a direita, profundidade de corte, liga o avanço e vai usinando.
Aí vai ficando a escadinha, depois tira a escadinha. Só que no início ele vai tirar em arco. Se tu fez a regulagem toda correta, essa parte da peça aqui, ó, que é o excêntrico, vai ficar redondo quando chegar na medida. Se não ficar redondo, porque tu regulou mal. Aí é o mesmo princípio, ó, tu vai torneando o cilíndrico externo, vai ficando uma escadinha aqui, vai torneando até a medida ficar no diâmetro, depois tira a escadinha. Ok? Qual avanço a ser utilizado? Não é o mesmo procedimento cilíndrico externo? Então, 0,1 milímetros por rotação longitudinal esquerda. Se for para melhorar o acabamento, diminui o avanço. Ok? Aí está dizendo aqui, ó. Ligue o torno, consulte a tabela e determinação da rotação. Aí é a dica que eu passei para vocês, né? Olhem o desenho ali do cabeçote fixo. A foto que a gente viu era no máximo 375 RPM. Aí tu calculou a rotação. Mais adiante hoje, ou outro dia a gente relembra. Digamos que tu viu a rotação, deu 1000 RPM. Posso usar 1000 RPM? Não. Aí eu vou usar o máximo indicado pelo torno, na 4 castanhas, 375 RPM. Ah, calculei, deu 125 RPM. Bom, 125 deu menos de 375. Qual a rotação que eu vou usar? 125. Simples assim. Se o torno oscilar, vibrar, né, verifique novamente o balanceamento. Precauções. Não ultrapasse, ó, o limite de rotação indicada na placa. Onde vai estar esse desenho? No cabeçote fixo. Inicie o torneamento dando passes finos, aí é o mesmo procedimento do cilíndrico externo. Após certo número de passes, é conveniente verificar o balanceamento e corrigir, quando necessário. Verifique novamente a centragem do traçado, se necessário, faça nova centragem, dê os passes finais, terminando o excêntrico. Aí é o que eu disse. Essa parte da peça aqui vai ficar redondo quando chegar nessa medida. Se não ficou redondo, porque a regulagem está mal feita. Tranquilo, senhores. Depois vamos ver um vídeo sobre isso. Então, torneamento excêntrico não é difícil, ele é trabalhoso, né? Só que tu tem que saber essa manha da regulagem. Não é difícil. Tá? Alguma pergunta tem? Então, vamos avançando mais um pouco, página 18. Aqui, eu já cheguei a comentar aqui. Aqui não tem nenhum segredo, torneamento cônico, né? Então, ele fala em 3 formas de fazer isso, né? O comum é 2 formas, né? O torneamento curto, que é inclinar o carro orientável, como se fosse chanfrar, né? Que vocês fizeram até prática disso daí. Qual a desvantagem? É manual, né? O avanço. E outra, o comprimento é no máximo o deslocamento do carro, ou seja, no torno industrial chega a 200 milímetros. Mas qual é a vantagem do torneamento curto? Que tu faz no ângulo que tu quer. E outra, furo cônico, o único jeito é dessa forma. E a segunda forma é desalinhando o torno de propósito, ou seja, deslocando o cabeçote móvel para trás, usando um relógio comparador. Aí tem que fazer um cálculo. Qual a vantagem? O comprimento, tu pode fazer um cônico no comprimento do torno. E outra, tu consegue usar o avanço longitudinal esquerda. Qual é a desvantagem? No máximo 10 graus, por causa do deslocamento do carro. Então, é só para ângulo pequeno. Então, o torneamento de peças cônicas externas e internas difere do torneamento paralelo, né, cilíndrico,
apenas pela posição da peça ou direção do curso da ferramenta, o desbaste grosso e o alisamento. Ninguém fala desbaste grosso e alisamento. É desbaste e acabamento. Realizam-se sobre as mesmas condições e com as mesmas ferramentas que se empregam em torneamento cilíndrico. Então, é o mesmo princípio, né, do que a gente fez na prática. Trata-se de uma operação muito comum na indústria metalmecânica. Finalidade e emprego. As peças cônicas desempenham funções de grande importância nos conjuntos ou dispositivos mecânicos. Os mesmos permitem um tipo de ajustagem cuja característica especial é de poder proporcionar enérgico aperto entre peças que devem ser montadas em certas frequências. Uma coisa que é interessante, ó, relacionando com a manutenção, encaixes cônicos é interessante para precisão de montagem, né? Então, muitas máquinas que a gente vê que usam pino maciço cônico, qual é a função daquele pino maciço cônico? É precisão de montagem, centragem, né? Então, os cones são principalmente nas fixações de ferramentas rotativas, como, por exemplo, os punhos de brocas, né? Punhos de pontos usados em tornos, pontas de eixo de lanchas, confecções de machos, em conjuntos desmontáveis, como engrenagens montadas em eixos dos quais seja indispensável rigorosa concentricidade. Para executá-lo, o torneiro tem 3 técnicas. Na verdade, não se usa 3, né? 2 está ótimo. Ele pode usar a inclinação do carro superior, nenhuma novidade. Cone curto, desalinhamento do cabeçote móvel, cone longo. E aqui o aparelho conificador não se usa isso, tá? Então aqui a inclinação do carro superior é usada para tornear peças cônicas de pequeno comprimento. Qual o comprimento? O deslocamento máximo do carro. Torneamento cônico com deslocamento do carro superior consiste em inclinar o carro superior da espera de modo a fazer a ferramenta avançar manualmente ao longo da linha que produz o corte no ângulo de inclinação desejado. Dica: qual o ângulo que tu vai inclinar o carro? O ângulo total do cone ou o meio ângulo? É sempre o meio ângulo. Claríssimo? Tem muito gaúcho que cai do cavalo aqui. Então, o ângulo que tu vai inclinar o carro aqui não é o ângulo total. É o meio ângulo. Bom, como a gente fez prática disso aqui, alguém tem dúvida de como se faz um cone curto? Bom, aí vou usar aquela teoria, né? Aluno que não pergunta sabe tudo. Seguirei. Torneamento de superfície cônica com carro superior, aqui nenhuma novidade, vou passar bem batido aqui, né? O desbaste cônico com inclinação do carro superior é usado para tornear peças cônicas de pequeno comprimento, nenhuma novidade. Torneamento cônico com deslocamento do carro superior consiste em inclinar o carro superior de modo a fazer a ferramenta avançar manualmente ao longo da linha que produz o desbaste no ângulo de inclinação necessário. A principal aplicação do torneamento cônico é a produção de pontas de tornos, buchas de redução, válvulas, pinos cônicos. Segue abaixo o processo de execução do torneamento de superfície cônica usado no carro superior. Preparação do material, a peça deve ser torneada cilindricamente. Então, é igual ao torneamento excêntrico, né? O torneamento cônico. Primeiro, tu faz a parte cilíndrica, depois faz a parte cônica, se baseando no diâmetro maior. Inclinação do carro superior, cuidado que tu vai usar metade do ângulo, não o ângulo inteiro do cone. Correção da posição da ferramenta, que deve estar na altura do centro perpendicular ao vértice do cone. Então, é o mesmo princípio, a ferramenta está na ponta
coincidindo com o ponto rotativo, e a inclinação conforme que a gente fez na prática. Posicionamento do carro principal na posição de torneamento de cone, isso é feito por meio de posicionamento da ferramenta, de forma que ela ultrapasse em aproximadamente 5 milímetros, não metros, né, do comprimento do cone. O que está dizendo aqui que a gente fez na prática? Ela tem que sair um pouco da peça para a esquerda e para a direita, né? 5, 10 milímetros, a fim de garantir que o curso da ferramenta seja suficiente. Em seguida, o carro principal é fixado por meio de uma trava. Esse aqui, tu faz se tu quiser. O que está dizendo aqui, ó? Carro principal fixado por uma trava. Lembra que eu falei que no carro principal tem um parafuso de cabeça quadrada? Para que serve? Quando tu aperta, o carro não desloca para a direita para te fazer o faceamento. Está dizendo aqui que se tu tiver interesse, tu pode usar essa mesma trava para isso. Regulagem do RPM, nenhuma novidade. Acionamento do torno. A manivela deve ser girada e sem interrupções para que os passes sejam finos e de modo que se obtenha um bom acabamento. Verificações do ângulo do cone e fazer a correção se necessário. Pessoal, verificação do cone. Como é que tu vai verificar as medidas de um cone? É comprimento, diâmetro. Qual o instrumento de medição que tu vai usar? Paquímetro. Comprimento, diâmetro maior e menor, é suficiente. Se tu quiser, usa um goniômetro, mas não precisa, tá? Para verificação do ângulo. Os dois diâmetros e o comprimento, se tiver conforme o desenho, tá na medida. Ok? Então, vamos fazer uma chamada e pegar um ar. Cristiano e Edson não vieram, o Elson. Presente. Gabriel. Aqui. Clay. Não veio. Lennon não veio. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael, Robson e Rodrigo não vieram. E Wagner? Presente. Feito, senhores. 10 para as 8. Vamos fazer o intervalo até as 8h10, tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, seguindo aqui, relembrando, segundo método de usinagem cônica, né? Cone longo, desalinhamento do torno, cabeçote móvel, página 19. Então, aqui, através desse método, são construídos troncos de cones longos e de pequena inclinação. Esse é o defeito, né? O limite da tua inclinação é o deslocamento do cabeçote móvel. Ele pode só 10 milímetros para frente ou 10 milímetros para trás. O desalinhamento da contraponta é usado para torneamento de peças de maior comprimento, porém com pouca conicidade, aproximadamente 10 graus, que é a desvantagem. O torneamento cônico com desalinhamento da contraponta consiste em deslocar transversalmente o cabeçote móvel por meio de parafusos de regulagem, que eu já indiquei também na prática. A gente pode até fazer uma prática de alinhamento e desalinhamento mais adiante. Desse modo, a peça trabalha entre pontas, fará um determinado ângulo com as guias do barramento. Quando a ferramenta avança paralelamente às guias, aí cortará um cone com o ângulo escolhido. Aí tu usa o mesmo avanço longitudinal 0,1 milímetros por rotação. Esse método só é indicado para pequenos ângulos em cones cujo comprimento seja maior que o curso de deslocamento do carro de espera. Então aqui nenhuma novidade, tu desalinhando o torno de propósito para trás, e o que eu tinha comentado em fabricação 2, não usem placa de 3 universal 3 castanhas, usem uma arrastadora. Vantagem, ele tem a vantagem de usinar a superfície cônica com a ajuda do avanço automático, que eu comentei, longitudinal. O tempo de trabalho é curto. Contrario aqui, pessoal. Ele é mais demorado porque tu demora mais para desalinhar o torno, né? Só que o acabamento fica melhor. Desvantagem é que o cabeçote móvel é deslocado, os centros das peças não se adaptam perfeitamente às pontas do torno, que por isso são facilmente danificadas. Aqui está só comentando, isso aqui é acessório, né? Ou, por exemplo, ponto rotativo ou ponto fixo. Recomendação, tá? Que existe ponto fixo com a ponta esférica, que é para essa função, né? Quando tu vai fazer o torneamento cônico. Mas é muito difícil tu ter isso na oficina. Vocês têm que saber que existe. Só que o mais importante, quantos milímetros tu vai deslocar o carro? Isso é importante. Ô, Alex, Fale, Gabriel. ficou bem baixo o teu áudio, não sei se é só para mim ou é para todo mundo. Agora, tá ouvindo bem? Não, ainda continua baixo, de repente é no meu celular, então. Espera aí, vamos dar uma olhada com calma. Para mim tá bom o áudio. Tá bom, Não, Elson? então é no meu celular, então nem esquenta. Vou botar um fone aqui, toca aqui. Deixa eu verificar volumes aqui, de repente pode... Tá? Mas tá conseguindo ouvir o mínimo, Gabriel? Pô, tá bem baixinho, vou botar um fone aqui, de repente é no meu celular, então, valeu. Tá. Qualquer coisa dá um grito aí. O teu, eu tô te ouvindo meio baixo também. O Elson eu ouvi bem, tu eu ouvi um pouco baixo. Te ouvi mais baixo. Então aqui, ó. O que é mais importante para te conseguir fazer esse torneamento cônico longo? É saber quantos milímetros tu tem que deslocar. E isso cabe a vocês, né? Então, determina-se o desalinhamento da contraponta com a linha de referência do eixo principal do torno para tornear cônico externo entre pontas. Então, assim, ó. Vamos vendo com calma isso. Esse sistema é aplicado somente em peças de cones externos
De pouca conicidade, nenhuma novidade, até 10 graus, de grandes comprimentos e roscas externas. Para achar o desalinhamento da contraponta, multiplica-se a metade da diferença dos diâmetros. Então, aqui, ó. Vamos botar o pingo nos is aqui para não se atrapalhar. Vou apagar isso aqui, depois a gente vê isso. Vamos botar aqui, cônico por desalinhamento. Vamos pegar exemplo. Vamos fazer várias hipóteses aqui. Vou botar aqui, por exemplo, caso... Digamos que essa peça seja toda cônica, dá diferença. Se ela é toda cônica ou parte dela é cônica, né? Mas vamos pelo mais simples primeiro. Toda cônica. Digamos que o comprimento, sei lá, 100 milímetros. Esse diâmetro aqui, 30. E esse diâmetro aqui, sei lá, chutando, 70. Ok? Primeira informação que vocês precisam. Está em outra cor aqui. Vocês sabem que dependendo do comprimento, vou botar em outra cor. Dá para usar o carro orientável. A primeira informação que vocês precisam é o meio ângulo, não o ângulo inteiro. Ok? Eu vou chamar aqui, vou botar uma letra qualquer, sei lá, X. Para quê? Para te inclinar o carro. Então, como é que vocês vão fazer? Se vocês repararem, aqui não forma um triângulo retângulo? Tu quer saber o ângulo. Esse comprimento aqui tu tem, 100 milímetros. O que tu não tem é essa altura aqui. Vamos botar uma letra qualquer aqui. Essa altura vamos chamar de Y. Tu não tem essa altura. Então, como é que tu acha o ângulo? Tangente do ângulo que tu precisa é igual. Cateto oposto, que é essa distância, que eu chamo de Y, dividido pelo cateto adjacente, que tu tem, 100 milímetros. Tudo bem até aí? Só que tu precisa do Y. Quanto é o Y? O Y não é 70. Vou botar entre parênteses. O 70 menos o 30, ó, dividido em duas partes, ou seja, dividido por 2, não é isso? 70 menos 30, 40. 40 dividido por 2, 20 milímetros. Então, se não entenderem, perguntem. Isso aí é coisa de técnico, hein? X. Ser técnico, além de outras coisas, saber buscar informação. Não é, como é que eu calculo isso aqui? Pergunta para alguém. Aí os caras vão dizer, ué, tu não é técnico? 20 dividido por 100. Isso dá
0,2. Ok? Como é que tu acha o ângulo? Aperta, isso aí eu já ensinei para vocês, né? Aperta a tecla Shift, aperta a tecla TAN, aparece TAN na -1 e digita 0,2 igual. Te dá o ângulo. 11,3 graus. Alguma dúvida? Para que tu vai usar esse cálculo? É isso aqui, ó. Para te descobrir quantos graus tu vai inclinar o carro orientável. Que é o que vocês fizeram prática. Então, tá aqui, ó. Para achar o desalinhamento da contraponta, multiplica-se a metade da diferença dos diâmetros. É isso aqui que eu fiz, ó. Diâmetro maior do cone, tangente do ângulo, diâmetro menor do cone, comprimento do cone. Tranquilo? Então, essa fórmula aqui é para te descobrir quantos graus tu vai inclinar o carro orientável, por exemplo, para fazer aquele cone curto. Só que nesse momento, o que a gente quer? Saber quantos milímetros tu vai deslocar o cabeçote móvel para fazer o cone longo. Ok? Aí aparece essa fórmula monstro aqui. Voltamos. Deslocamento do cabeçote. Que é o desalinhamento. Então, como eu disse, se eu usar o carro orientável, eu vou fazer esse cálculo e inclino ali 11, próximo de 11 graus. Quantos milímetros eu tenho, caso eu queira fazer o cone longo, quantos milímetros eu tenho que deslocar para trás o cabeçote móvel? Nesse caso aqui. Se for toda cônica, é simples. É só pegar o diâmetro maior menos o menor e dividir por 2. Então, voltamos. Chamar de L. Se eu pegar o diâmetro maior, 70, menos 30, e dividir por 2. Isso dá 20 milímetros. O que significa esse L? Quantos milímetros eu tenho que deslocar o cabeçote móvel para trás? Eu consigo fazer essa peça desalinhando o torno? Não. Por que eu não consigo? Porque o deslocamento máximo do carro é 10 milímetros. E aqui ele precisa de 20. Compreenderam? Se não compreenderam, perguntem, né? Aluno não pergunta, sabe tudo. Então, quantos milímetros, para fazer essa peça, quantos milímetros eu tenho que deslocar o carro caso eu quisesse fazer o torneamento cônico, o longo, por desalinhamento? Diâmetro maior dividido pelo menor, dividido por 2, 20 milímetros. Só que o cabeçote móvel dos tornos, eles só deslocam 10 milímetros para trás ou 10 milímetros para frente. Então, como esse aqui é 20 milímetros, conclusão. A única forma de fazer essa peça é inclinando o carro orientável quanto? 11 graus. Claríssimo?
Mas, se desse no máximo 10 milímetros aqui, dá para fazer também, daria também para fazer também pelo desalinhamento do cabeçote. Então, quando a peça é toda cônica, é sempre assim, para saber o desalinhamento. Diâmetro maior menos o menor dividido por 2. Aí voltamos aqui para essa. Por que que tem essa fórmula grande aqui? Quando tu tem que calcular o desalinhamento de uma peça que não é toda cônica. Então, o que que ela diz aqui, ó? Esse X é o desalinhamento. Diâmetro maior da peça, 30, menos o menor, 26, dividido por 2, porque é duas partes, vezes o comprimento total da peça, que nesse caso é 180, dividido pelo comprimento só do cone, 100. Então, se tu fazer esse cálculo, ó, diâmetro maior da peça 30, menos 26, que é o diâmetro menor, dividido por 2, vezes o comprimento total da peça 180, dividido aqui pelo comprimento do cone, 100. Esse cálculo deu 3,6 milímetros. 3,6 não é menor que 10? Então, é possível fazer tornear essa peça desalinhando o torno, cabeçote móvel para trás. Como vai ser feito isso? Lembra que eu falei, aqui tá a reguinha, tu vai deslocar para trás, né? Tu faz uma aproximação com o paquímetro, com a haste do paquímetro, afrouxa. Por exemplo, tu vai afrouxando aqui, o operador está aqui no lado esquerdo, né? É para trás. Tu vai afrouxando esse parafusinho Allen e apertando de trás. E aí tu faz uma aproximação com o paquímetro. E aí a precisão, tu vai botando um relógio comparador aqui, para te dar exatamente os 3,6 milímetros. Ok? Aí, ó, por que que no outro cálculo eu só fiz diâmetro maior menos o menor dividido por 2? Porque é toda cônica, ó. Se tu reparar nessa fórmula, ó, se fosse toda cônica, o comprimento do cone não é igual ao comprimento da peça, total da peça, então por isso que é diâmetro maior menos o menor dividido por 2. Mas como essa aqui tem parte cilíndrica, diâmetro maior menos o menor vezes o comprimento total da peça dividido por 2 vezes o comprimento só do cone. E aí deu 3,6 milímetros. Ok, senhores? Isso aqui, o que eu estou ensinando para vocês aqui, ó? Como achar o ângulo, caso tu use o método de inclinar o carro orientável, e como achar o comprimento do desalinhamento do cone longo, caso toda a peça seja toda cônica, ou parte dela só seja cônica. Ok? Quando a peça for toda cônica, ó, que eu falei, ó, acha a distância do desalinhamento cabeçote da sua base pela diferença dos diâmetros dividido por 2, que é o primeiro caso que eu fiz. Tranquilo? Qualquer coisa, pergunta. Aqui é só curiosidade, pessoal. O que acontece? Em desenho, quando tu faz um desenho técnico, na teoria, tu tem duas formas de indicar conicidade: por ângulo ou por porcentagem. Cara, dica, nunca usem porcentagem, é só para confundir a cabeça do operador, tá? Então aqui é só curiosidade. Sempre que vocês colocarem cotas, coloquem em graus, tá? Nunca em porcentagem. Então, lembrando, né? Aqui está a porcentagem, que seria o ângulo total, e o meio ângulo. Qual o ângulo que tu vai usar para inclinar o carro? Sempre o meio ângulo. Ok?
Então, aqui só para... Espera aí um pouquinho. Deu. Curiosidade. Quando a conicidade é dada por porcentagem, nunca façam isso. Deve-se multiplicar o valor da porcentagem pelo comprimento total da peça. Olha a contramão. Então, aqui está dizendo, né, que o deslocamento é a conicidade dividido por 2 vezes o comprimento da peça. Não é prático isso, tá? Então, aqui, por exemplo, está dizendo, ó, calcular o desalinhamento, ó, do cabeçote móvel para tornear a peça da figura acima. Se tem 10% de inclinação, 10 dividido por 100 dá 0,1. Para te achar o desalinhamento X, 0,1 dividido por 2 vezes o comprimento total da peça, 200. Ah, tem que deslocar o carro 10 milímetros. Ok, pessoal. Então, não usem dessa forma, tá? Sempre calculem por ângulo, nunca por porcentagem. Aí está dizendo aqui, ó, conclusão. Se em 100 milímetros de comprimento o diâmetro menor diminui 10 milímetros, 10%, se em 200 milímetros será menor que 20 milímetros. Ou seja, isso aqui só serve para confundir a cabeça. Vocês, como técnicos, têm que saber que existe indicação de conicidade por porcentagem, mas o conselho que eu dou, nunca utilizem por porcentagem, sempre em ângulo. Isso aqui só confunde o pessoal. Ok? Aqui na página 23 e 24, isso aqui são tabelas antigas de tangente. Ninguém usa mais isso, tá? Isso aqui há 20, 30 anos atrás, que se utilizava quando tinha mais dificuldade de ter calculadoras, tá? Então, foi sempre por calculadora para achar tangentes, tá? Mas tem aqui. Tangentes de 0 a 45 graus, de 45 a 90. Tranquilo? Deixa eu marcar aqui. Então, para a gente encaminhar o fechamento, isso aqui, essa parte eu deixo para a gente seguir segunda. Segunda-feira vão ver um vídeo sobre torneamento excêntrico e cônico. E vamos só relembrar rápido aqui para não consumir muito e a gente não precisar falar mais nisso. Que é bem simples. Só para relembrar mesmo. Parâmetros de corte, torneamento. Bom, eu já ensinei para vocês como mudar os parâmetros para melhorar o acabamento, né? Além de afiar a ferramenta de aço rápido, virar a ponta da pastilha, aumentar a rotação, diminuir avanço e diminuir profundidade. Vamos fazer 3 exemplos simples e a gente arremata isso. Operação cilíndrico externo. Ferramenta. Aço rápido. Peça sai 1045. Diâmetro da barra 3/4. Ok? A tabelinha é a mesma que eu passei para vocês, que já está no grupo do WhatsApp. Então, ferramenta de aço rápido. Tá? É só o lembrete, tá? Porque isso aqui vocês já aprenderam. Aço 1045. É a operação básica. Então, lembrando aqui, ó, na aço rápido, rosqueamento, recartilhamento, sangria, a velocidade de corte é menor. Cuidado aqui. Então, aço rápido com 1045 de 20 a 25. Qualquer valor entre 20 e 25 está certo. Então, como a gente já é veterano, né?
25 metros por minuto. Rotação, nenhuma novidade. 25 vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro da barra, 19,05, que é 3/4. Então, 25.000 dividido por, usem sempre o π da calculadora, vezes 3,14. Isso dá, olha aí, 2.000, cuidado com a calculadora, mas isso eu já ensinei para vocês em outros momentos. 2.534,31 RPM. Aí, claro que o torneiro vai usar o ábaco, que eu já passei para vocês também. Velocidade de corte, metros por minuto, os da esquerda, 25. Segue o dedão, segue o dedo aqui. Diâmetro. Deixa eu ajustar aqui. 3/4. Que é 19. Então tem aqui, ó, diâmetro em milímetro. Tem aqui, ó, 6, 10 milímetros, 15 milímetros, 25 milímetros. Então o dedo do torneiro é aproximado aqui, não é? Vamos ter que conferir, tem coisa errada aqui. Eu vou fazer o do ábaco e depois eu volto pro Zó aqui, ó. 6, 10, 15, 25. O dedo do torneiro tá aqui, 19, né? Cruzou aqui, velocidade de corte, vamos conferir, tá certo, ó. Velocidade de corte, metros por minuto, 25. Correu o dedo aqui. Cruzou aqui, beleza. Foi para a esquerda, 400 RPM. Tem coisa estranha, mas vamos seguir. 400 RPM. Vamos voltar aqui. Ábaco, 400 RPM. Então, vamos conferir aqui. Provavelmente aqui não está certo. 25 vezes 1000 dividido por 3,14 π vezes 19,05. Ah, claro. Esqueci de digitar um número. Rotação calculada, agora sim é coerente. 417,73 RPM. Avanço, nenhuma novidade, 0,1 milímetros por volta ou rotação é a mesma coisa. Qual o avanço? Longitudinal. Feito, senhores? Seguirei. 2. Eu quero fazer agora uma rosca M20. Usando aço rápido. No SAI 1020. Como é ferramenta de aço rápido, rosca é menor a velocidade de corte no aço 1020. Então tá aqui, ó.
Rosca, velocidade de corte 10 metros por minuto. Velocidade de corte 10 metros por minuto. Estou ensinando para vocês exatamente como vocês têm que fazer, hein? Aí depois, se cair na prova, eu quero tal qual, tá? Se for diferente, tá errado. Vou botar uma linha aqui pra gente não se confundir. Bom, rotação nenhuma novidade. Rotação 10 vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro da peça. Aí a rosca é uma M20, 20 milímetros. Então, 10.000 dividido por π vezes 20. Ó, reparem que a rotação na rosca é sempre bem menor, ó. 159. O diâmetro não é praticamente igual ao do de cima? Olha a diferença de rotação. 159,15 RPM. Ábaco. Dedo do torneiro. Velocidade de corte 10. Segue para cá. E avanço e diâmetro tá aqui, ó, entre 15 e 25. Aí o dedo do torneiro segue quase na mesma posição da outra. Cruzou onde? 125. Qual a rotação que o torneiro vai usar para fazer essa rosca? 125 RPM. Vou precisar de uma coisa que eu tinha fechado. Era um pouquinho. O que está faltando aqui? O avanço. O avanço dessa rosca é o passo da rosca. Como eu não disse o tipo, é normal rosca direita. Então, ó, rosca métrica, série normal, vou aqui em D, procuro aqui 20, ó, 20 milímetros. E vou para a direita até o passo, ó, 2,5. Então, qual o avanço para fazer essa rosca? 2,5 milímetros por volta. Também longitudinal. Ok? Para finalizar, três
excêntrico. Aí a gente olhou no torno que RPM máximo naquele torno, né? É 350 RPM. Vamos fazer no bronze. Pastilha, metal duro. Diâmetro do excêntrico da parte menor, tá? Sei lá, 50 milímetros. Tabela. Bronze. Para o excêntrico, a velocidade de corte é conforme as operações básicas, tá? Então, bronze, ferramentas carbono metálico. Então, tá aqui, ó, de 300 a 380 metros por minuto. Qualquer valor entre 300 e 380, tá certo. Vou usar 300 metros por minuto. Rotação, 300 vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro da parte excêntrica, 50. Rotação, 300.000 dividido por π vezes 50. Isso dá, vamos conferir de novo, 300.000 dividido por π vezes 50. 1909,85 RPM. Segura as pontas. Deixa assim. Vamos pro ábaco. Velocidade de corte, sempre no lado esquerdo aqui, ó, metros por minuto. Tem aqui, ó, 150, 230, 330. Então o dedo do torneiro está aqui, assim, ó, concorda? E tem aqui, ó, 25, 40, 60, 65. Tá por aqui, ó, os 50, ó. Então o dedo do torneiro segue aqui e cruzou aqui com os dois. Vai para a esquerda, né? Ábaco, 1.600. Bom, a gente olhou no torno que para usar a placa 4 castanhas é no máximo 350 RPM. Qual a rotação que a gente vai utilizar? 350 RPM? Tem 350 RPM aqui? Não. Qual a rotação a gente utiliza? A mais próxima menor, ou seja, 315 RPM. Porque se no torno está indicando que é para usar no máximo 350 RPM, não bota mais, bota menos. Então, resposta. Utilizar
315 RPM. E para finalizar, o avanço igual do cilíndrico externo, 0,1 milímetros por volta. Longitudinal. Tá, pessoal? Então, assim, ó, eu tô passando os parâmetros aqui para a gente não ver mais isso, tá? Eu acredito que já está muito batido isso daí. Alguma pergunta? Maravilha. Posso tirar daqui? Tirarei, então. Então, chamada aqui não preciso fazer de novo. Só veio hoje o Elson, Nicolas, Gabriel e Wagner. Tá? Então, segunda-feira a gente segue aqui na página 25 e a gente vai começar vendo vídeo sobre torneamento excêntrico e cônico, tá? Então, se não tem mais dúvidas, nos encontramos segunda-feira, tá, pessoal? Bom final de semana para vocês. Falou, pessoal. Até segunda. Bom descanso. E aí, boa Falou, noite, até Luiz. segunda. Até segunda. Valeu. Boa noite. Falou.